Olá para você aí de casa, começa agora aqui pela TV Câmara mais um programa Ponto de Vista. E hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o vereador Caio Aoki e o seu convidado. Gostaria que o vereador Caio apresentasse o nosso convidado de hoje, o Rodrigo Camassari Peico. Olá, Tiago. Realmente é sempre um prazer estar nos estúdios da TV Câmara. Hoje nós estamos com o Rodrigo Camassari Peico, ele que é mestre conselheiro estadual da Ordem Demolei do Estado de São Paulo. Nós temos em Tupã o capítulo União Fraterna de Tupã, a Ordem Demolei, e recebemos nesse final de semana o Rodrigo, que ele é a autoridade máxima da Ordem Demolei no Estado de São Paulo, dentre os meninos, e fizemos o convite para que ele pudesse hoje estar vindo aqui relatando um pouco sobre a Ordem Demolei, não só no que ela faz, mas em todo o estado de São Paulo, as atividades que aí tem, explicar para a nossa sociedade como é o trabalho desses jovens que têm aí lutado constantemente para o aperfeiçoamento e criar novas lideranças aí na nossa sociedade. Tá certo. Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Câmara. Eu queria que você falasse o que é a Ordem Demolei. A Ordem Demolei é uma ordem de jovens rapazes com idade entre 12 e 21 anos que procura lapidar os garotos de uma forma que sejam melhores líderes, melhores homens, melhores filhos, melhores cidadãos em geral. E vocês se reúnem em que período? Como é que é feito esse trabalho? A nossa reunião geralmente é feita aos sábados, dependendo do capítulo. O capítulo é a unidade em que o capítulo trabalha. Aqui em Tupã, por exemplo, nós temos o capítulo União Fraterna de Tupã. Essas reuniões podem ser quinzenais ou semanais, isso vai da cidade, na verdade. E em nossas reuniões nós temos alguns ensinamentos que são baseados nas nossas 7 virtudes cardeais, que é o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Você não é de Tupã, né? Você é de... Eu sou de Mogi Guaçu, também de São Paulo. E aí, como o Caio citou, você está visitando aqui o capítulo da cidade? Sim, sim. Como mestre conselheiro estadual, um dos nossos deveres é acompanhar de perto o trabalho dos capítulos. Como o capítulo União Fraterna de Tupã teve a cerimônia de instalação do novo mestre conselheiro, o Matheus Duval, eu vim até aqui para prestigiar um pouco, mais uma vez, do capítulo daqui de Tupã e acompanhar também nosso peste mestre conselheiro estadual, que deixou o cargo, que é um garoto de Tupã, o Pedro, e eu era secretário na gestão dele, então vim aqui também para participar desse momento tão importante. Você esperava se tornar um mestre conselheiro estadual? Olha, quando eu me iniciei lá em 2006, o meu capítulo, a minha cidade, tinha um mestre conselheiro estadual. Pode falar aí de sua idade? Eu tenho 20 anos. 20 anos. Isso. Quando eu iniciei, eu via o garoto do meu capítulo sendo mestre conselheiro estadual e eu já pensava, eu quero chegar lá um dia. Mas com o tempo, algumas barreiras, alguns obstáculos, a gente vai desanimando às vezes, mas sempre fica aquela luz, não, vai dar certo, vai dar certo. Então, lutando, disputamos uma eleição no ano passado, eu era secretário da chapa e ganhamos. Esse ano, de novo, outra eleição, mas acabou que dando tudo certo e agora estamos aí. E no ano passado, mais ou menos nessa época, na Câmara Municipal, numa sessão ordinária, nós fizemos uma moção para o nosso tupanhense, o Pedro, prata da casa, que foi mestre conselheiro aqui em Tupã, e tivemos uma eleição onde foi disputado lá ele mais um concorrente da cidade de Araraquara, que era o Vire, também 2 pessoas capacitadas. E foi voto a voto, uma disputa acirrada, 40-37, e nós tivemos aí o tupanhense na cidade de Araraquara sendo eleito mestre conselheiro estadual. E o Rodrigo era o secretário dele. Tem o mestre conselheiro estadual, o adjunto, que é como se fosse o vice, e o secretário. Os 3 que comandam aí o gabinete estadual, que coordena todos os meninos do estado de São Paulo. Tivemos aí uma excelente gestão do Pedro, que infelizmente não pôde estar presente hoje na nossa gravação, porque está se preparando para viajar para a Holanda. O Pedro vai fazer intercâmbio lá do Ciências Sem Fronteiras e não pôde estar presente. Mas o Pedro aí se destacou nacionalmente, né? Todos falavam que o Pedro, se quisesse, seria mestre conselheiro nacional. Isso, eu fui no Congresso Nacional por ouvir do próprio grande mestre nacional. Mas o Pedro optou aí pelos estudos, pela vida profissional dele, que vai agregar muito mais, e com certeza a gente compreende. E o Pedro, além de fazer a gestão que fez, elegeu o sucessor, que é o Camassari, que era seu secretário, e foi eleito novo mestre conselheiro estadual com uma nova chapa. O adjunto dele é daqui da nossa região oeste paulista, que dificilmente tinha um representante. Teve o Guilherme Marquezinho, daqui de Tupã, há uns 3, 4 anos atrás, né, como secretário
do gabinete também. E agora voltou a ter com o Pedro e com o Álvaro como adjunto do Camaçari, né? A nossa região oeste do estado de São Paulo, que nunca teve e agora vem se demonstrando. E o Camaçari, uma liderança nata, que ajudou, sustentou muito o Pedro, agora tem dado sua contribuição aí no estado de São Paulo. E por isso que nós fizemos esse reconhecimento, essa moção no ano passado. Veio o Pedro, veio o grande mestre à época, o Natalino, fizemos aí uma grande festa numa sessão onde homenageamos o Pedro, que realmente é um orgulho para nós aqui de Tupã. Voltando com relação ao processo da eleição, né? Falando sobre a eleição, como é que quem vota são os jovens? Como é que é feito esse processo? Tem uma disputa aí? Quantas chapas tinham nessa Sim, nessa última vez foram 2 chapas. Na verdade, não é obrigado ter uma disputa. Há alguns anos, na verdade, vários anos tem apenas um candidato e ele acaba sendo eleito porque não tem outra pessoa. Mas quem vota são os líderes de cada capítulo. Do mesmo jeito que eu sou mestre conselheiro estadual, cada capítulo tem o seu mestre conselheiro, que é a sua liderança juvenil, e a sua liderança adulta, que é o presidente do conselho consultivo. Então, cada unidade tem 2 votos. Esses 2 votos, hoje nós somos 60 capítulos em São Paulo, são 120, vão para o Congresso Estadual e lá se decide quem vai ser o próximo líder. Do mesmo jeito que a liderança adulta também foi reeleita nesse Congresso. Qual que é o período de liderança? 1 ano. 1 ano? Isso. É pouco ou é muito? Olha, se você for pensar, comparando com um capítulo, que são apenas 6 meses, parece muito. Mas quando a gente começa a trabalhar com projetos, contando que tem um período de recesso, de adaptação dos capítulos, voa. Isso acaba sendo muito pouco e quando a gente vê já está no final e você ainda tem muita coisa para fazer, mas tem que correr. Falta muito capítulo ainda para você visitar? Olha, durante a gestão passada eu visitei acho que uns 30, 35 capítulos. Mas agora, nessa gestão, ainda está no comecinho. E nessas reuniões você falou que visa passar algumas instruções, fortalecer o trabalho da Ordem Demolei. Além disso, o que mais que vocês promovem? Olha, além das reuniões, que nós temos um ritual próprio de abertura, encerramento, fazemos orações, fazemos várias coisas. Temos nossos baluartes, cantamos o hino nacional, a bandeira está lá, tem um livro sagrado e tudo mais. Fora dos capítulos, nós aplicamos essa liderança, o tanto que nós crescemos, nós aplicamos na sociedade com filantropias. Nós organizamos, por exemplo, ano passado, o tema anual. Em todo o Brasil, a Ordem Demolei trabalhava com um tema que se chamava Demolei em Favor da Vida, que era um tema relacionado ao trânsito. Então, fomos às ruas, entregamos panfletos, conscientizamos as pessoas, participamos de desfiles cívicos, às vezes cuidamos de alguma creche, alguma casa de idosos. Inclusive, em referência à campanha nacional, a TV Câmara, acredito que tem um arquivo, o capítulo de Tupã fez parte da campanha nacional, onde nós tivemos aí na avenida os meninos aqui, o Arthur, enfim, distribuindo panfletos de conscientização do trânsito, principalmente do uso da faixa de pedestre, né? Que muitos aí acabam não respeitando. E isso é uma infração gravíssima de 7 pontos na carteira, R$ 129. Então, fizeram um panfleto de conscientização, falando o trânsito é de todos, mas a faixa é do pedestre. E também colaram um adesivo nos carros. Eu respeito a faixa de pedestre, Ordem Demolei Tupã. Isso aí fez parte da campanha nacional, do qual esse ano aí vai ter um novo tema para estar trabalhando. Tupã sempre esteve participando, ajudando nessa questão do tema. Da Ordem Demolei, que o Rodrigo tinha falado, ele falou da questão do ritual, né? Muita gente assusta quando a gente fala essa palavra. Falar ritual já leva aquele baque. Mas ritual o que é? É quando você repete, né? O casamento, é o ritual do casamento. A noiva entra junto, depois sai, tal, não sei o quê. E sempre tem esse ritual que é o quê? Essa repetição que é realizada em todos os cantos, não só do Brasil, mas do mundo. Ou seja, um Demolei daqui de Tupã, que for lá em São Paulo, que for no Nordeste, ou que for em qualquer outro país, vai poder ver a mesma coisa, que é a cerimônia de abertura, onde se canta o hino nacional do país, onde se faz uma oração, enfim, essa é a chamada ritualística, ou seja, tem uma certa ordem, tem hierarquia, e é isso que faz a Ordem Demolei ser diferente. Sendo igual, é aquela que se diferencia das demais instituições. Como é que um jovem se torna Demolei? Existem 2 tipos de ingresso na Ordem Demolei. Primeiro, você pode ser convidado, que é o que é mais comum. Alguém te indica, você é aprovado pelos demais, ninguém entra lá só porque quer. Então, se você tem lá as características básicas, entre 12 e 21 anos, se você acredita em algum ente superior,
tem princípios de boa cidadania, você é convidado a ingressar na Ordem Demolei e passa no processo de iniciação. Além disso, também é possível solicitar ingresso à Ordem Demolei. É uma coisa menos comum, porque muitas pessoas que, se eu conheço a Ordem Demolei é porque eu tenho algum parente, algum amigo, e talvez se eu demonstrar o perfil Demolei, eu vou ser indicado. Se não, eu posso, se eu nunca conheço, posso solicitar ingresso e através de, temos um site que é o Juntos Vamos Mais Longe, que é uma campanha a nível nacional para divulgar a Ordem Demolei. E então você, do mesmo jeito, é feita uma sindicância, vamos saber quem é você, um pouquinho mais, se você tem o perfil, porque a Ordem Demolei não é um reformatório, não é um lugar que a gente vai levar para alguém que usa drogas ou alguém que é viciado para consertar essa pessoa. Mas não, vamos levar homens que vão se tornar líderes, vão se tornar melhores pessoas, sempre buscando a perfeição, né? Então, se você solicitar ingresso e for aprovado, você também pode entrar como qualquer outro. A idade mesmo começa com... De 12 a 21 anos. E quem começa geralmente fica esse período mesmo de 12 a 21 ou entra com 16, com 15? Olha, isso depende. Eu comecei com 12 anos e estou aqui até agora. O Pedro, que é daqui de Tupã, também começou no dia de aniversário de 12 anos dele. Então ele é um dos, talvez o único Demolei que eu conheço que vai percorrer toda essa etapa, porque ele fez 12 anos e iniciou naquele dia, então... Quando você completa 21 anos, você vira Sênior Demolei. Não que você se desliga da ordem, mas você não pode mais ocupar cargos oficiais. Tem um pouco de diferença, você acaba aconselhando mais os mais novos. Certo. Caio foi Demolei, né, Caio? Eu entrei em 2005, quando eu tinha 14 anos, né, 7 de maio de 2005. Pude aí ocupar alguns cargos, fui mestre conselheiro, fui regional também, aqui da nossa região. E realmente a Ordem Demolei me ajudou bastante. Eu posso dizer que já aqui nesse próprio estúdio, já dei depoimento à questão de vereador mirim e até de outras entidades que participei, que realmente me ajudaram a questão da oratória e tudo mais. Mas a Ordem Demolei foi a primeira ordem que eu tive contato, foi logo aos 14 anos, foi onde realmente eu ganhei lá grandes amigos, grandes irmãos, tios que são como pais para mim e que me ajudam e sustentam até hoje. Em tudo que eu preciso, sempre aquele porto seguro que a gente pode tá se aconselhando. A Ordem Demolei, ela não tem aí a pretensão de tomar o lugar da família, da religião, da escola, mas sim de fortificar, de te ajudar a caminhar de uma maneira ainda melhor, ainda mais firme e mais segura. Então, realmente, só tenho a agradecer a Ordem Demolei, que eu tenho certeza absoluta que se eu não estivesse entrado na Ordem Demolei, eu jamais estaria onde estou hoje e como estou hoje. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente continua esse bate-papo aqui, tem outras questões que eu quero levantar aqui, que acho que é fundamental para o público conhecer o trabalho de vocês. Então, para você aí de casa, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje com o vereador Caio Aoki e o Rodrigo Camassai Peico, que é mestre conselheiro estadual da Ordem Demolei. Eu volto aqui o nosso bate-papo, a gente estava falando durante o intervalo aí nos bastidores aqui, sobre o rito. O Caio até citou no bloco anterior e eu estou percebendo que você está paramentado aqui, o vestimento, né? Existe um traje que é utilizado durante o rito e eu queria que você explicasse esse colar também. Bom, vamos lá. Começando pelo colar. Esse colar, ele é nada mais do que um distintivo do cargo que eu ocupo hoje. Todo líder, seja ele do seu capítulo, do seu estado ou até do país, ele tem um colar. O que significa? A cor azul claro é a cor do mestre conselheiro estadual. Aqui, se você ver, tem umas bolinhas que tem as iniciais do cargo, o MCE. O meu adjunto também usa um. E dentro do capítulo, o mestre conselheiro usa um colar amarelo, que é o símbolo para se a gente vai num congresso ou alguma coisa assim, para identificar. Você identifica. O mestre conselheiro regional, ele usa um verde, o mestre conselheiro nacional usa um azul escuro. E assim tem, nossas autoridades adultas também. O grande mestre nacional usa dourado, o grande mestre estadual usa vermelho e assim vai. E a roupa também? Bom, essa roupa que eu tô hoje é o nosso traje alvinegro, que a gente chama. Os demoleis ativos, que são aqueles de 12 a 21 anos, que a gente estava falando lá dos sêniores e tudo mais, eles sempre usam nas reuniões camisa social branca, gravata preta e calça preta. Isso não existe, na verdade, um significado escrito, até porque lá nos Estados Unidos, onde nossa ordem foi fundada, não existe essa padronização. Lá é apenas roupa social, eles vão de terno até,
Aqui no Brasil não. Quando a Ordem Demolei veio para o Brasil em 1980, ficou estabelecido que para todos os Demolês ficarem iguais, se usaria esse traje de 2 cores. Então qualquer Demolei no capítulo, ele vai estar com essa roupa. Agora, se ele estiver ocupando um cargo durante a reunião, durante a abertura e encerramento, além disso ele também usa uma capa, que é o que as pessoas às vezes veem na rua e acham um pouco mais estranho. É uma capa preta, vermelha, com o nosso símbolo. Isso mostra que ele é um oficial do capítulo, que ele está trabalhando na ritualística mesmo. Certo. Caio, a gente está falando aqui sobre a Ordem Demolei e ela está relacionada à juventude. Eu queria que você fizesse uma análise aí do jovem hoje. Você acha importante? O pessoal que participa da Ordem Demolei é uma galera diferenciada, se você percebe assim, em termos de responsabilidade. O próprio Rodrigo citou que lá não é reformatório, então não tem uma seleção, né, para você fazer parte. Não pode ter envolvimento com drogas. Creio que tem que ser um bom aluno também. Como é que você vê essa galera aí que faz parte da Ordem Demolei? Bom, eu sou suspeito a falar, né? Já há 10 anos que quase 10 anos que eu acompanho a Ordem Demolei aqui em Tupã e realmente é uma dádiva para mim poder estar no meio deles. E a Ordem Demolei, eu pude ver já inúmeros casos de pessoas de quanto ela tem ajudado. Eu, em especial, nós tínhamos também, ainda ontem eu conversava com o Wilson Quiles, ele que é o popular tio Quilão, oficial executivo, de como teve Demoleis que nem ao menos cumprimentavam as pessoas na rua, que ficavam com aquele receio, que boa tarde só balançava a cabeça. E já falam em público, conversam e tudo mais, ajuda a desenvolver a irmandade que ali tem, os amigos que você consegue, os cargos que se ocupam, que vai fazendo o jovem poder se desenvolver. Tem o Gustavo Betil, o Coit Sasaki, o João Águas, eram meninos que eram bem tímidos, que não conversavam direito e hoje já falam aí por todos os cantos. Então, ou seja, nós temos visto vários meninos que têm se desenvolvido muito dentro do Demolei. E realmente a contribuição para a sociedade é inúmera. Não só na questão do próprio jovem, mas na questão também da filantropia que é feito. A conscientização do trânsito, como já dissemos no bloco anterior, a respeito de uma campanha nacional. Também o capítulo de Tupã, ele ajuda na paróquia Nossa Senhora de Fátima a pastoral social, onde é o popular sopão, lá na Vila Indústria. Em 2008, nós fizemos um almoço na Escola João Geraldo Iori, onde lá nós conhecemos a Kita, ela que trabalha como voluntária na PAI e tudo mais, e ela falou desse sopão, né? E nós fomos juntos com eu, tio Quilão, entre outros, nós fomos lá visitar esse sopão na igreja e pudemos ver, eram pessoas idosas que estavam lá cortando legumes, todo dia de manhã, 7h15 da manhã estavam lá, preparando um almoço no domingo e depois faziam uma sopa também para ser entregue para a comunidade da Vila Indústria de nossa cidade. Nós aí aprovamos em reunião, tá ajudando este grupo do sopão. Então, ou seja, todo sábado de manhã nós tentamos mandar aí 5, 6 meninos, junto com um tio acompanhado, para poder estar ajudando a preparar a sopa, preparar o almoço, a refeição daquela comunidade, das pessoas ali mais carentes que fazem parte daquela região. E com isso, já fazem aí 6 anos que nós estamos ajudando, e o seu Zequinha, que é a principal liderança, nos relatou que eles começaram, a maioria lá são pessoas de idade, eles começaram com 5 grupos da igreja, caíram para 4, caíram para 3, e se não fossem os meninos dos Demoleis, talvez cairiam para 2, e com 2 grupos, sábado sim, sábado não, com certeza eles não iam aguentar e ia acabar terminando o sopão. E o Demolei pôde dar essa contribuição, pôde dar essa ajuda, 6 anos que nós estamos lá ajudando, ou seja, vem aquela pancada de moleque ajudar a cortar, picar legumes, e até os meninos aprendem, né? Agora muitas mães até acabam falando, agora vocês sabem cortar as coisas, vai ajudar em casa também. Assim como a gente pode estar ajudando a comunidade como um todo. Ou seja, realmente, todos os lados a gente vê aí essa vantagem, esse ganho que cada um tem. Seja o menino que pode estar contribuindo, que pode estar ajudando quem mais precisa, e seja a pessoa que mais precisa, que está recebendo aí esse pouco alimento, mas que realmente é preparado com muito carinho por todos os meninos do Demolei de Tupã, junto com a pastoral social da Igreja de Nossa Senhora de Fátima da Vila Indústria. Rodrigo, a mesma pergunta eu faço para você. Como é que você enxerga a juventude hoje? Por exemplo, a gente vive numa era da tecnologia
muitos jovens se fecham em redes sociais, embora esteja se relacionando, mas é um relacionamento frio, muitas vezes não tem o contato pessoal, também se enfiam em videogames, na frente da televisão e não tem mais aquele relacionamento. Como é que você vê essa juventude de hoje? Bom, eu acho que dentro da Ordem Demolei, a gente acaba se direcionando mais para essa ajuda, essa parte voluntária, essa caridade que acaba sendo tocada no coração de cada um. Porque não que nossa ordem, o objetivo dela seja ajudar as pessoas, mas nossos ensinamentos a gente vai aprendendo a crescer de uma maneira que se torna instinto ajudar as pessoas, ver o próximo, tendo as mesmas oportunidades que nós temos. E isso é interessante até se discutir, porque hoje o Estado de São Paulo, dentro do nosso Supremo Conselho, que é a instituição maior dentro do Brasil, é o estado que mais tem capítulos. E se a gente pegar a capital e o interior, são realidades muito diferentes. Na capital, a gente vê mais essas pessoas mais ligadas à tecnologia, não que aqui no interior também nós não tenhamos celulares e ficamos no computador, mas eles são mais presos a algumas coisas que no interior a gente vê acontecer. O sopão mesmo, essa atividade desenvolvida aqui em Tupã, é um exemplo que a gente não encontra em quase nenhum lugar, porque é uma atividade contínua. Conheço um outro capítulo também, que toda semana eles têm atividades filantrópicas, eles se reúnem 2 vezes por semana, a gente falou da frequência lá, as reuniões deles são 2 vezes por semana, porque uma vez por semana é só para falar sobre filantropia, para discutir. Eles ajudam em hospitais, eles têm um programa de bom humor, que vão lá conversar com as crianças, com os idosos. Então, eu acho que isso acaba melhorando, e se a gente cresce num ambiente fazendo essas coisas, para a vida inteira você vai estar lá. Certo. Caio, a gente está caminhando praticamente para o fim do programa e você, da mesma forma que homenageou o Pedro, também tem uma homenagem aqui para entregar para o Rodrigo, né? Eu gostaria que você comentasse primeiramente sobre a moção, quando que ela foi apresentada, foi aprovada ali pela Câmara, o que representa essa moção de congratulações para o Rodrigo. Bom, no ano passado, como disse no bloco anterior, nós fizemos uma moção ao Pedro pela eleição como mestre conselheiro estadual, e agora no dia 16 de junho nós apresentamos outra moção, parabenizando aí o Pedro, o Camassari, o Plínio de Bauru e todo o seu gabinete pela excelente gestão, excepcional gestão que fizeram à frente do gabinete do mestre conselheiro estadual, sendo reconhecido por todo o estado e também a nível nacional, como disse, o Pedro foi cogitado até a ser mestre conselheiro nacional. Mas, no mesmo sentido, também fiz uma moção apresentada na mesma sessão, que foi aprovada por unanimidade por todos os colegas vereadores, onde nós parabenizamos aí o tio Jaci Evangelista, ele foi eleito grande mestre estadual da Ordem Demolei, que da parte dos tios, dos responsáveis, é que preside a nível de estado. E também fizemos ao Rodrigo pela sua eleição, onde lá na cidade de Araraquara, eu fui da comissão eleitoral, onde pude acompanhar lá junto, voto a voto, a disputa que se teve, e foi numa eleição, o resultado foi 48-45, 3 votos de diferença, foi bem acirrado, nós pudemos acompanhar, ver, e o Rodrigo teve aí a sua vitória na cidade de Araraquara, onde naquele mesmo dia tomou posse junto com o seu adjunto, com o mestre conselheiro estadual e adjunto do estado de São Paulo. E pela liderança nós colocamos a moção em votação. Gostaria de ler. A Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, conforme disposto no artigo 36, inciso 15, da Lei Municipal 3070, de 5 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município de Tupã, concede a Rodrigo Camassari Peigo moção de congratulações 101/2014, de minha autoria, aprovada por unanimidade em sessão ordinária dia 16 de junho de 2014, pela sua eleição e posse como novo mestre conselheiro estadual da Ordem Demolei do Estado de São Paulo, e em reconhecimento à sua capacidade e liderança que está preparando hoje os líderes de amanhã de toda a Ordem Demolei paulista. Estância Turística de Tupã, 8 de agosto de 2014. Assina eu. Certo, vamos aproveitar aqui que, como o Rodrigo é de Mogi Guaçu, vamos quebrar o protocolo aqui do programa, que pedir para você ficar assim em pé, Caio, faça a entrega dessa moção. Aqui, ó. Parabéns, irmão. Obrigado. Aí vou. Ele está mostrando.
Legal. Obrigado, Parabéns obrigado mesmo. aí. É o reconhecimento da Câmara Municipal da sociedade tupanhense, uma vez que a Câmara é composta por vereadores eleitos pelo povo tupanhense. Então esse é um reconhecimento da sociedade. Parabéns. Muito obrigado. Queria saber como é que você se sente já tão jovem, sendo reconhecido. Bom, a nossa obrigação como Demolês é cumprir nosso dever, é estar lá vivendo as 7 virtudes sempre. E quando a gente é reconhecido por isso, é um incentivo a mais para continuar trabalhando e dando sangue. Já é meu 2º ano aí viajando todo final de semana pelos capítulos. E como o Caio citou, o lema da minha gestão é preparando hoje os líderes de amanhã. Certo, correto. E só antes da gente encerrar, mais uma pergunta aqui. Além da ordem estadual, existe uma superior, a federal? Existe o Supremo Conselho da Ordem Demolei para a República Federativa do Brasil e acima dela o Demolei International. Já chegou algum tupanhense lá nesse posto, Caio? Era para chegar, se o Pedro não arregasse, era para chegar. Certo. Mas é bacana, né? É importante demonstrar o trabalho de vocês, especialmente para inspirar a juventude a ter uma boa conduta, atitudes que condizem com uma virtude pautada no bom senso, em ter um bom caráter, em ser um líder, que a sociedade é carente de líder, o mundo precisa de líderes, né? A gente às vezes imagina líder só aquele cara que está no topo, ou um presidente, um prefeito, né? Um vereador, não, mas o líder é aquele que atua no seu ambiente social, ele pode ser líder ali na casa dele, Sim, isso é na escola. escola. Talvez nós associamos a liderança apenas aos políticos, mas não, independente da área que você trabalha, onde você está, você tem que ser um líder, você tem que ser capaz de cumprir seu dever e mobilizar as pessoas para que elas façam o mesmo e todos trabalhem para um único ideal, para que as coisas acabam sendo bem. Certo. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Caio, suas considerações finais e depois a palavra eu passo para o Rodrigo. A gente já está encerrando aqui, passa muito rápido quando o bate-papo está descontraído, passa rápido demais aqui o ponto de vista. Bom, Thiago, gostaria de agradecer você, agradecer a toda a equipe da TV Câmara que sempre tem recebido meus convidados, sempre muito bem aqui nos estúdios da TV. Agradecer ao Rodrigo por ter aceito o convite, ter vindo até aqui, dar um depoimento para Tupã, região aqui na TV Câmara, sobre o trabalho da Ordem Demolei, sobre o que é a Ordem Demolei, onde várias pessoas ainda não conhecem, mas essa ordem tem aí realmente ajudado pessoas no mundo inteiro. Também deixo um abraço ao Pedro, que está partindo para a Holanda, mas realmente é um grande irmão, um grande amigo, orgulho para a nossa cidade. Nós fizemos a entrega na sessão ordinária da moção e realmente ele representou muito bem Tupã. Pode se sentir orgulhoso dele porque representou muito bem nós à frente do Estado de São Paulo. Com certeza que Deus esteja com ele, acompanhando, iluminando os caminhos dele e que o conserve com o coração dele. Também aos telespectadores, nosso muito obrigado. E quem quiser conhecer a Ordem Demolei, nós temos aqui em Tupã, sempre temos aí cerimônias públicas, onde temos cerimônias de homenagem aos pais, às mães. Tem o sopão também da igreja, todos os sábados lá na Avenida Indústria, na igreja, onde estamos ajudando o pessoal da pastoral, onde quem quiser também fique à vontade. E todos os meninos, tio Quilão, nosso agradecimento a todos os membros do conselho, Newton, presidente, Dr. Benjamin, enfim, todos que têm trabalhado aí. E com certeza numa outra oportunidade nós vamos trazer também o Matheus Duval, que é o novo mestre conselheiro do capítulo, para estar falando aqui mais específico do nosso capítulo aqui de Tupã. E fica aí este é o nosso recado, a nossa mensagem do que a Ordem Demolei tem feito, não só em Tupã, mas em todo o estado de São Paulo. Ah, certo. Muito obrigado, Caio. Rodrigo, também suas considerações? Bom, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? E Tupã é uma cidade que sempre me acolhe muito bem. Ontem estava dizendo lá na cerimônia de instalação que são demoleis que a gente tem prazer em visitar e não faz só por obrigação. Isso tudo começou por causa do Pedro, né? A quem eu tenho que agradecer muito também. E com certeza agradecer ao Caio pela oportunidade, pelo apoio que sempre me deu e tenho certeza que estaremos juntos por mais muito tempo aí. Agradeço a você também, a toda a equipe da TV e o que precisarem da Ordem Demolei, coloco à disposição, coloco a Ordem Demolei Paulista à disposição de Tupã e de qualquer pessoa aí de bem. Tá certo. Rodrigo, parabéns também. Muito sucesso aí nessa empreitada.
E para você de casa, o nosso muito obrigado. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a TV do Povo.